meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs da Casa da Acolhida. Hoje, com as bênçãos de Deus, com o amparo do Cristo, nós estamos aqui para conversarmos um pouco sobre a leitura número 49 do livro Fonte Viva. E essa leitura, ela tem um título muito especial, que vai falar sobre a união fraternal. E esse texto, ele tem ali uma citação muito bacana de uma epístola enviada por Paulo aos Efésios. E a epístola veio dizer exatamente assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Emmanuel, nesse livro, ele faz um comentário sobre essa epístola. Mas antes de nós pegarmos alguns pequenos trechos dos comentários de Emmanuel sobre essa epístola, mais especificamente está em Efésios 4, 3. Então, Efésios capítulo 4, versículo 3. Vamos entender um pouco desse processo histórico desse povo de Éfeso, que eram chamados de Efésios, e qual que é a ligação desse comentário de Emmanuel e o porquê que ele cita exatamente esse trecho para nos alertar sobre a unidade do Espírito e o vínculo da paz. Basicamente, Éfeso era uma cidade muito rica, tinha muitas confluências de rotas, de caminhos, tinha caravanas e povos de várias regiões, que chegavam por terra, que chegavam por mar. Alguns estudiosos estimam que essa cidade chegou a ter aproximadamente 400 mil habitantes. Naquela época, isso era muitas pessoas. Era considerada uma cidade grande de influência. E essa cidade atraía, por atrair pessoas de várias regiões, ela tinha esse caráter cosmopolita, internacional dos seus habitantes, e basicamente o idioma dessa cidade era o grego, que era essa língua aí tão famosa naquela época, tá? E como uma cidade grande, obviamente, ela também tinha problemas de cidade grande. E Efésios, é uma epístola dedicada ao mundo inteiro. Para judeus, para gentios, para o marido, para a esposa, para pais, para filhos, servos, senhores. Segundo alguns estudiosos do Evangelho, é uma declaração da palavra da vontade de Deus nos dias de Paulo. É uma voz de inspiração para os nossos dias, É uma epístola de apelo à aplicação universal. Mas aplicação universal de quê? Principalmente dos ensinos do Cristo. Na época em que essa epístola foi escrita, quem era o líder da igreja de Éfeso era Timóteo. E existem muitas cartas de Paulo para Timóteo, porque Timóteo era um jovem rapaz. E as pessoas duvidavam muito da liderança de Timóteo em relação àquela igreja. Porque, de fato, liderar judeus e gentios para Timóteo poderia ser uma tarefa desafiadora pela diferença de pensamentos. Os gentios foram educados de uma forma e os judeus convertidos ali, basicamente ao cristianismo, foram criados de outra forma. Carregavam arquétipos mentais, questões religiosas que criariam, obviamente, um atrito ali na união desses dois povos
que eram tão diversos. E a igreja de Éfeso é uma igreja que tem uma história muito bonita. Quem tem curiosidade e interesse de se aprofundar, pode, né, sugiro inclusive que façam a leitura do livro Paulo e Estevão para se aprofundar melhor, né, nesse processo histórico da fundação da igreja de Éfeso, né, a influência ali de Áquila e Prisca, que eram amigos de Paulo. Então é uma história muito bonita que vale muito a pena a leitura. A epístola aos Efésios, ela foi escrita por Paulo durante a sua primeira prisão, né, em Roma. Segundo alguns estudiosos, é datada entre 60 e 63 ali depois de Cristo, tá? Mas isso são estudos, a data, nesse caso aqui, ela tem pouca importância. E a maior parte das recomendações do apóstolo Paulo vão se referir à posição da igreja em relação a Cristo. O que Paulo tanto prezava era para que as igrejas, principalmente a igreja de Éfeso, não se perdesse daquele cristianismo primitivo, daquele cristianismo que foi aprendido pelos apóstolos junto a Jesus, dos ensinamentos que o Cristo passou para os apóstolos, né? E Paulo, em contato com esses apóstolos, teve o seu aprendizado em relação às escrituras, né? Que estavam sendo desenvolvidas, as antigas e as novas, obviamente, né? Lembrando que Jesus não deixou absolutamente nada escrito e tudo que foi escrito posteriormente foi feito ali pelos seus apóstolos, não é verdade? Bem, e o que Paulo basicamente queria ensinar em Efésios 4? Paulo, né, segundo alguns estudiosos, Paulo queria ensinar que o Senhor Jesus, ele estabeleceu sua igreja e chamou líderes para aperfeiçoar e unir. É um chamamento de união. Além disso, ele incentivava, né, os membros da igreja a deixar de lado aqueles costumes antigos e viver de acordo com o que sabiam ser a verdade, ou seja, a verdade que o Cristo havia apresentado naquele momento, né? E basicamente isso foi feito porque Paulo conhecia a composição da igreja de Éfeso, lembrando mais uma vez que eram por judeus convertidos, assim como também pelos gentios. E mais uma vez eu reforço, pela maneira diferente como foram criados, pode haver, né, poderia ter acontecido ali naquele momento causas, né, palavras, momentos, discordâncias que levavam esses povos à discordância, a brigas, à desunião. E quando se diz pela unidade do Espírito, que era a proposta, a ideia é que possamos entender não apenas uma unidade espiritual, mas também uma unidade de sentimentos, desejos, afeições, como que é digno sempre, né? E brota do Espírito de Deus. Nós cristãos, nós devemos estar sempre unidos em temperamento e afeto e devemos tomar muito cuidado com as divisões que nós provocamos, né? Nos nossos movimentos religiosos, que formam ali facções e partidos que nos separam do objetivo principal, que é exatamente aquilo que o Cristo veio nos ensinar. Se nós puxarmos ali um pouquinho mais sobre essa história ali entre os judeus e os gentios, nós podemos aqui citar rapidamente uma conhecida lei moral dentro da doutrina espírita, que é a lei de sociedade. E o quão difícil é para todos nós nos dias de hoje entendermos essa lei moral, que é a lei de sociedade. Saber respeitar as diferenças de pensamento, saber respeitar o processo evolutivo do nosso irmão de caminhada.
Se hoje, 2022 anos após a vinda do Cristo, nós ainda temos dificuldade para entendermos esses processos de convivência entre as criações diferenciadas, os pensamentos divergentes, imagina, né, por volta ali de 60 ou 63, né, o que estima-se aí pelos estudiosos, depois de Cristo, quando Paulo envia então essa epístola, né, aos Efésios. E é claro que de lá para cá nós evoluímos bastante enquanto sociedade, mas ainda temos divergências de pensamento. E é aí que vem a noção de que nós precisamos entender, né, uma paz, a paz e a união, né, onde o interesse de todos nós precisa estar concentrado, né, e selado para Deus, porque essa é a proposta. Nós devemos estar em união com Deus. Este é o selo, né? Este é o nó que nos une, que nos coloca em comunhão. E também é preciso que nós tenhamos um entendimento que existe sempre o risco da discórdia. Porque todos nós que estamos reunidos em uma sociedade estamos correndo o risco da discórdia. Existem tantos gostos e hábitos diferentes, de uma variedade de intelecto, de sentimentos, de modos de educação, né? São tão variados os modos de educação. O nosso temperamento pode ser muito diferente. Então há sempre um risco constante de divisão. E é por isso, né, que se a gente for parar para analisar, existe um risco muito frequente e constante disso acontecer. E ao mesmo tempo também que se nós percebermos nas escrituras, existem várias escrituras que citam, né, essa questão da separação, que sempre nos alertam sobre a possibilidade da divisão pela diferença de pensamentos e todas essas outras coisas que eu citei anteriormente. E então, Emmanuel vai dizer, exatamente no Fonte Viva, a seguinte frase: não ouvides a estrada que te é própria e avança destemeroso. Ou seja, não ouvides a estrada que te é própria. Nós não podemos fugir do caminho que é nosso. Não podemos recuar nessa tarefa no caminho que é nosso. E a gente precisa persistir e prosseguir sem medo, porque a fé nos faz entender, a fé raciocinada, que existe um Deus que nos protege, que nos ampara e que nos auxilia nesse caminho. E o Cristo já nos ensinou aí o que precisa ser feito. A gente só precisa colocar todos esses ensinamentos do Cristo dentro do nosso coração para que possamos emanar isso no nosso dia a dia, principalmente na nossa estrada, né? Naquele caminho que é nosso. E Emmanuel vai terminar. A união fraternal é o sonho sublime da alma humana. Entretanto, não se realizará sem que nos respeitemos uns aos outros, cultivando a harmonia, a face do ambiente que fomos chamados a servir. Então, em qualquer ambiente que fomos chamados, ou que formos chamados a servir, que possamos cultivar a harmonia, que não sejamos a discórdia, mas que sejamos o ponto de união, aplicando o Evangelho, aquilo que o Cristo veio nos ensinar. Somente alcançaremos semelhante realização procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, que tenhamos, né, em nossos corações o sentimento de caridade, o sentimento de indulgência e o sentimento de benevolência, assim como as outras pessoas também
podem se colocar diante de nós com todos esses sentimentos. Se por acaso esse sentimento não vem do outro para conosco, que ele possa ir de nós para os nossos semelhantes. Não devemos, como cita Emmanuel nessa leitura, esperar a unidade fraternal do outro, mas que possamos ser essa unidade fraternal. E é com esses breves comentários, inspirados pela nossa querida espiritualidade, por Jesus que está sempre conosco, amparando os nossos corações, que eu desejo a todos e a todas uma excelente semana e fiquem com Deus.